Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Quase certeza vocês já ouviram falar da regra dos 10% e alguém lhe disse que não deve aumentar mais do que 10% da carga de treinos de uma semana para a outra. Será que essa regra funciona mesmo? É disso que vamos falar hoje neste vídeo. Subscrevam o canal, não se esqueçam de subscrever já, ativem as notificações, deixem o vosso joinha porque o vídeo é mesmo muito bom. Para falarmos da regra dos 10%, vamos falar de dois conceitos, a carga crónica e a carga aguda. Não sei se já ouviram falar nesses conceitos, mas são conceitos muito importantes para nós avaliarmos como é que a carga de treino está a influir ou influenciar o nosso bem-estar e a nossa evolução. Mas antes de falarmos em carga aguda e carga crónica, vamos falar então o que é a carga de treinos. Normalmente os corredores pensam que carga de treinos tem a ver com o número de quilómetros que nós fazemos. E então, quando se fala na regra dos 10%, pensa-se sempre em não aumentar mais do que 10% o número de quilómetros que fazemos numa semana. E isso, apesar de estar correto relativamente ao número de quilómetros, a carga de treinos não tem só a ver com o número de quilómetros. Nós podemos fazer o mesmo número de quilómetros e aumentarmos a carga de treinos. Como é que nós conseguimos fazer isso? É, por exemplo, aumentando a intensidade. Portanto, se nós corrermos a uma intensidade mais elevada, mesmo até correndo menos quilómetros, nós estamos a aumentar muitas vezes a carga de treinos. Portanto, a carga de treinos depende de 4 conceitos, ou de 4 indicadores, que têm a ver com a duração dos treinos, ou o número de quilómetros, e aí tem a ver com o que estávamos a falar e que é aquele conceito que quase todos os corredores pensam que a carga de treinos corresponde ao número de quilómetros. Depois temos a intensidade, se nós corrermos mais rápido de uma semana para a outra, mesmo mantendo o número de quilómetros, nós estamos a aumentar a carga de treinos, porque estamos a esforçar-nos mais. Por outro lado, também tem a ver com a frequência com que os treinos são feitos. Por exemplo, se nós em vez de fazermos 3 treinos por semana, fazemos 4 treinos por semana, mesmo mantendo o número de quilómetros, ou mesmo reduzindo o número de quilómetros por treino, acabamos por ter um aumento da carga de treinos porque temos menos dias para descansar, mesmo fazendo o mesmo número de quilómetros. E por fim temos a densidade, que é, por exemplo, nós fazermos treinos intervalados, em que fazemos com menos descanso entre cada tiro. Em termos resumidos, em termos mais práticos, aumentamos a carga de treinos se nós aumentamos o esforço de uma semana para a outra. E esse esforço pode ser pelo aumento do número de quilómetros, pode ser pelo aumento da intensidade, pela velocidade, por fazermos treinos em subidas em vez de fazermos em percurso plano. Tudo isto tem a ver com a carga de treino, não só o número de quilómetros. Portanto, devem ter em consideração que muitas vezes nós estamos a aumentar a carga de treinos mesmo mantendo ou mesmo diminuindo o número de quilómetros que nós fazemos ou o tempo que estamos a correr. Portanto, devemos ter este aspecto em consideração quando nós estamos a comparar uma semana com a semana seguinte. Sabendo o que é a tal carga de treinos, então vamos falar sobre dois conceitos relacionados com a carga de treinos, que é a carga aguda e a carga crónica. O que é a carga aguda? A carga aguda representa o esforço ou os treinos que nós fizemos no curto prazo. Portanto, é aquilo que nós fizemos, por exemplo, na última semana. Portanto, tem a ver com o esforço, o tipo de treinos, a intensidade que nós fizemos na última semana. E, portanto, é também o impacto mais direto e mais imediato que esses treinos têm sobre o corpo. Relativamente à carga crónica, tem a ver ao tipo de treinos que nós fizemos no médio e longo prazo, em que já tem a ver com conjugação de várias semanas. Em geral, para se verificar a carga crónica, então fazemos entre 3 a 6 semanas dos treinos que fizemos nesse período. Enquanto que na carga aguda nós estamos a falar de uma fotografia, aquilo que fizemos no curto prazo, na última semana. Na carga crónica estamos a ver num filme em que estamos a verificar os treinos que fizemos nas últimas 3, 6 semanas. Então qual é que é a relação que nós podemos ter entre a carga aguda
e a carga crónica. Se nós olharmos exclusivamente para o número de quilómetros, se nós verificarmos a média de quilómetros que nós fizemos nas últimas 3, 6 semanas e fizemos em média à volta de 40 quilómetros por semana, então temos aquilo que o corpo está habituado, portanto tem a ver com algo crónico, algo que o corpo está habituado a fazer, portanto nas últimas 3, 6 semanas fez em média 40 km por semana. E se nós fizermos, por exemplo, 70 km na última semana, então nós verificamos que aquela carga que nós estamos agora a fazer é muito superior àquilo que nós estamos habituados e, portanto, estes dois conceitos guiam-se desta forma, ou seja, é nós compararmos aquilo que o corpo está basicamente habituado a fazer com aquilo que está agora a fazer e, portanto, é por aqui que nós verificamos se os treinos que estamos a fazer nesta semana são muito excessivos ou se estão de acordo com aquilo que nós pretendemos ou com aquilo que nós estamos habituados a fazer. E, portanto, se nós exageramos nesta última semana face àquilo que nós costumamos fazer, então corremos risco de nos lesionarmos e, portanto, termos algum tipo de lesão que pode ser grave pelo facto de estarmos a exagerar nos treinos. Se nós fazemos muito menos do que aquilo que nós costumamos fazer, ou isso foi feito de uma forma premeditada, ou seja, se nós nesta semana fazemos só 20 km ou 10 km face aos 40 de média que nós fazemos nas últimas semanas, ou isto é uma semana regenerativa para nós conseguirmos recuperar, ou então corremos o risco de estes treinos da última semana depois não terem o efeito que nós pretendemos, porque estamos a treinar muito menos do que aquilo que nós treinamos normalmente e aquilo que o corpo está habituado. E, portanto, se nós queremos ir aumentando aos poucos a carga de treinos, então nós temos que ver o que é que nós estamos habituados a fazer e, através dessa média do que fizemos nas últimas semanas, então podemos ir gradualmente aumentando a carga de treinos. Se uma semana fazemos 40 em média, na última semana fizermos 45, então aos poucos a própria média vai aumentando, nós vamos habituando a correr a essa distância, a esse tipo de esforço e, portanto, nós aos poucos vamos fazendo esta evolução que é muito importante. Agora, é o mesmo que nós estarmos habituados a pegar um peso de 40 kg e de repente pomos 80. Claro que não vamos conseguir porque nós só estamos habituados a pegar ou a levantar 40 kg e, portanto, se nós quisermos passar para 45, se calhar nós vamos conseguir fazer esse levantamento. Agora, se quisermos meter 80 já não vamos conseguir e podemos até lesionar-nos pelo facto de estarmos a exagerar. Então o que está mais ou menos por trás da regra dos tais 10% tem mesmo a ver com isto, é nós só aumentarmos a carga de treinos no máximo 10% face àquilo que nós estamos habituados a treinar. Claro que para alguns corredores, para corredores mais iniciantes que ainda não estão tão habituados a correr, o corpo ainda não está habituado a correr, aumentar 10% até pode ser exagerado, porque o corpo não tem capacidade de suportar um aumento tão grande. Para outros corredores mais avançados, com mais experiência, até poderão até suportar um aumento um pouco maior do que os 10%. No entanto, esta é uma forma simplificada de nós tentarmos aumentar a carga sem exagerar demasiado no tipo de aumento que depois pode ser prejudicial para a nossa evolução. O que é importante se nós queremos aumentar de uma semana para a outra, então nós devemos verificar o que é que nós andamos a fazer nas últimas semanas e vemos se esse aumento é muito exagerado. E quando nós dizemos que podemos aumentar 10%, não quer dizer que se aumente 10% todas as semanas. Numa semana podemos aumentar, depois mantemos esse nível de esforço por algumas semanas e depois voltamos a aumentar novamente, sempre de uma forma muito gradual para o corpo ter capacidade para se adaptar e depois conseguir adaptar-se a essa nova
realidade que nós estamos a querer imprimir no corpo. Portanto, este tema vai mostrar da importância de nós fazermos o monitoramento dos treinos que nós fazemos, nós tentarmos verificar os treinos, tentarmos classificar os treinos como fáceis, mais intermédios, mais difíceis, mais extenuantes, tentarmos dar algum tipo de classificação aos treinos, para nós tentarmos perceber como é que nós fizemos os treinos ao longo das semanas e devemos ter um registro desses treinos. Agora existem muitos aplicativos, agora o problema às vezes desses aplicativos é que fica muita informação no celular e nós acabamos por não analisar essa informação. Às vezes tendo um caderno, uma coisa mais manual, mais rudimentar, às vezes até é melhor nós tentarmos perceber qual é que foi o ritmo médio de um determinado período, qual é que foi o número de quilómetros, quantas vezes fizemos treinos intervalados, quantas vezes fizemos treinos longos. Nós fizermos esse tipo de acompanhamento, nós vamos conseguir perceber o que é que nós estamos habituados a fazer, que é para, quando nós estamos a aumentar a carga de treinos, não exagerarmos. Portanto, basicamente o que vos queria dizer hoje era isto, é que a regra dos 10% funciona, é uma base, não quer dizer que funcione de igual forma para toda a gente. Há corredores mais iniciantes que têm que ser feito o aumento de uma forma mais gradual para o corpo se conseguir habituar ao aumento da carga e conseguir consolidar essa carga de treinos. Para corredores mais avançados até podem reduzir às vezes a carga após uma prova, depois quando começam a treinar para outras provas podem aumentar de uma forma mais brusca porque o corpo está habituado a isso. Mas é um bom princípio nós analisarmos aquilo que nós costumamos fazer nas últimas semanas para sabermos basicamente o que é que nós conseguimos fazer, o que é que fazemos habitualmente e depois nas semanas seguintes então fazermos esse aumento tendo por base esse histórico que nós tivemos ao longo das últimas semanas. Portanto, com isso vocês vão conseguir ir aumentando a carga de treinos e não se lesionarem e conseguirem evoluir. Portanto, era isto que eu tinha hoje para vos dizer. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso joinha, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, partilhar com os vossos amigos e até à próxima e bons treinos.